Olá, meu nome é Luciano Mazan, sou palestrante e conferencista e há mais de 15 anos ajudo a promover o desenvolvimento de profissionais e de organizações por meio de palestras com técnicas eficazes de liderança, motivação e vendas. E hoje o nosso assunto é justamente motivação, que é o assunto mais requerido pelas empresas, pelas instituições que tenho atendido. Sempre me chamam e dizem: Luciano, preciso promover o desenvolvimento da minha equipe, preciso tirar as pessoas da zona de conforto, preciso vender mais. Você pode, por favor, elaborar uma palestra para isso? E então tenho ministrado muitas palestras nesse sentido, para ajudar a tirar as pessoas da zona de conforto. Aliás, deixa eu dizer uma coisa para você. Não sei se você já reparou, mas como o mercado está mudando muito rápido, foi-se o tempo em que nós poderíamos estar estáveis. Por favor, procure agora no dicionário a palavra estabilidade e risque-a. Esqueça essa ideia. Não há mais estabilidade provável. Por quê? Porque o mercado mudou muito e muito rapidamente. E principalmente as condições hoje, tecnologia, fazem com que nós não tenhamos mais aquela possibilidade de alcançar aquele estado de pasmaceira que há algum tempo atrás os profissionais desejavam e procuravam. Então agora é necessário crescer. Tanto os profissionais quanto as organizações precisam crescer. As empresas que não estão crescendo, muito provavelmente serão comidas pelos seus concorrentes logo, logo. Então o processo de desenvolvimento, de crescimento para os profissionais que estão me ouvindo, para os empresários que estão me ouvindo e para as organizações nas quais eles estão inseridos, é realmente algo primordial e necessário para todos os dias. O título da nossa palestra é 4 passos para mudar a sua vida. E talvez você olhe para mim e diga: Luciano, mas 4 passos parecem tão poucos. Não é? Eu estou há tanto tempo tentando mudar a minha vida e encontro dificuldade. Algum tempo atrás, eu andava por aí quando vi numa banca um livro cujo título era 1000 dicas para ser feliz. Provavelmente a sua reação foi a mesma que eu tive. Só de olhar a capa do livro eu já fiquei cansado. Fiquei imaginando que se eu dependesse de me lembrar de 1000 dicas para então eu ser feliz, provavelmente eu jamais conseguiria. Pelo menos não segundo essa proposta deste autor. Mas 4 passos você consegue não só se lembrar, mas aplicando-os adequadamente como é um método, certamente te trarão um bom resultado. E talvez também você possa dizer: Luciano, mas você é palestrante, para você é fácil. Veja, eu não nasci no palco. O meu primeiro emprego foi numa carvoaria de palha de arroz, região boa de Jararaca e Cascavel. Todos os dias, quando chegava para trabalhar, a primeira coisa que nós fazíamos era arredar todas as ferramentas para verificar se não havia algum bicho peçonhento ali escondido durante a noite. Então eu passava os meus dias fazendo as caieiras embaixo do sol do cerrado. As caieiras são aqueles montes de palha de arroz, que depois de queimado, então nós jogávamos para cima aquela cinza até que esfriasse. E então ensacávamos e pegávamos os sacos, jogávamos para cima dos caminhões ou guardávamos no estoque para aguardar o próximo carregamento. Esse foi o meu trabalho, meu primeiro emprego. Me lembro que no primeiro dia de trabalho, quando volto para casa, minha mãe não me reconheceu. Ela conversava com a vizinha na calçada. Eu passei por elas e elas não me reconheceram. Eu estava preto, coberto de carvão. No meu segundo emprego, eu fui pacoteiro num grande supermercado que havia. E a partir dali, então, já comecei a lidar com gente. De tal modo que eu posso te dizer com toda certeza que mudar a sua vida e alcançar melhores resultados está ao seu alcance. Aliás, pergunta para você: o que você gostaria que fosse diferente na sua vida? O que você gostaria de mudar? Talvez você gostaria de mudar o tipo de casa em que você mora, a região em que você está morando, o tamanho da casa em que você vive. Quem sabe você queira mudar o padrão de relacionamento que você tem com a sua família, não é? O modo como lidam os cônjuges, ou como se trata os filhos, não é? O relacionamento com colegas de trabalho. Quer dizer, talvez haja diversas coisas que você queira mudar, mas eu gostaria que você focasse hoje na possibilidade de mudança profissional, o que com toda certeza vai impactar os outros aspectos todos. Não, afinal de contas, para ter a casa dos seus sonhos, se ainda não está nela, você certamente vai precisar de dinheiro. Para trocar de carro ou comprar o carro que você gostaria, certamente vai precisar de dinheiro. Para se sentir mais feliz, mais satisfeito, uma vez que você gasta pelo menos 8 horas do dia trabalhando, com certeza será extremamente importante então o seu sucesso profissional. Hoje, portanto, o tema da nossa palestra é 4 passos para mudar a sua vida profissional. Então pense agora as coisas que você gostaria de mudar na sua vida profissional. Uma pesquisa indica que nesse semestre 70% dos brasileiros estão insatisfeitos com o seu trabalho. Uau!
É uma quantidade muito grande de pessoas. Então, realmente é importante nós pensarmos sobre como alcançarmos sucesso profissional, como mudarmos a nossa vida profissional. Então, pense em que você gostaria de mudar. E eu quero te garantir uma coisa: você pode sim mudar a sua vida. Está ao seu alcance. Depende de uma decisão sua e depois que você apenas dê 4 passos com segurança, com firmeza e também de forma bem resoluta. E você vai conseguir mudar a sua vida profissional, alcançando mais satisfação, melhores resultados. E é isso que eu desejo para você. Eu quero todos os dias poder ter novos testemunhos de pessoas que estão alcançando melhores resultados e que entendem que eu pude contribuir para o seu sucesso, para a sua felicidade. O que muitas vezes me perguntam: Luciano, mas como eu posso mudar a minha vida? Como eu posso obter melhores resultados profissionais? Por isso, então, eu quero te apresentar um método simples, com 4 passos, que são simples, mas não são sempre fáceis de ser executados. Eles são simples, mas não são simplistas. E é um método. Utilize-o de forma adequada. Primeiro passo: visualizar e sonhar. A primeira coisa importante para que um profissional consiga realmente mudar a sua condição e mudar o seu nível, o seu patamar de satisfação e de realização profissional, é que ele pare para ver como estão de fato as coisas. Que ele passe a repensar o modo como ele mesmo se enxerga. E então ele começa a sonhar com um estado desejado. Então pergunta para você: quem é você? Se eu te entregasse agora uma folha de papel e uma caneta e pedisse para você escrever uma redação cujo título é Quem sou eu? O que você escreveria? A maior parte das pessoas não sabe dizer muitas coisas a seu próprio respeito. Portanto, não conhecem sequer aquilo que podem explorar de positivo em si para que possam alcançar melhores resultados. Aliás, uma outra pergunta: você pode, por favor, enumerar 5 características positivas suas? 5 só. É difícil para você imaginar? Pare agora e pense. 5 características positivas. Aliás, vou até complicar um pouco mais para você. Pelo menos 3 dessas características não podem ser físicas. O que eu noto muitas vezes quando faço esse exercício, às vezes com auditórios de 800 pessoas, 1000 pessoas, é que é um parto para a maior parte das pessoas elencar 5 características positivas sobre elas. Ora, se elas não conseguem falar bem de si mesmas, se elas não conseguem se enxergar como de forma tão positiva, dificilmente elas entenderão que realmente merecem ganhar melhor. Elas não mudarão a sua perspectiva, não é? Elas não mudarão a sua postura, uma vez que aquilo que elas pensam a seu próprio respeito é tão pouco, é tão baixo. Sequer 5 características positivas suas elas podem dizer. Então é muito importante que você mude a forma como você se enxerga. E é muito importante que você mude a forma como você enxerga a situação e as coisas como estão. Logo no início da palestra já mencionei para você. Se você acredita em estacionar, se você acredita em zona de conforto, em condição que você pode ficar absolutamente tranquilo, esqueça isso. É importante que você veja, que você visualize o momento em que nós estamos. As coisas estão mudando. Algum tempo atrás eu atendi uma instituição pública de um estado. E ali, então, eu fiquei chocado, porque eles estão agora no processo de acostumar a população a utilizar um sistema que está na internet. E quando toda a população estiver utilizando adequadamente, de cada 8 profissionais que estão empregados lá, 6 vão perder a sua função. Não é que eles serão demitidos, eles simplesmente não terão mais o que fazer, porque tudo será realizado pelo sistema. Não é uma máquina, é um sistema. Não está em um computador especificamente, está na internet. Cadê a internet? Aí a internet. A internet é uma coisa fluida. A gente não pega a internet, a gente não vê a internet, mas mesmo assim um sistema instalado na internet será capaz, segundo o pessoal do RH de lá, de, ao ser bem utilizado pela população, tornar obsoletos, desnecessários, 6 profissionais de cada 8. Por conta disso, já há alguns anos, eles não fazem mais concurso, senão para os cargos de cabeças pensantes, porque os demais vão perder o sentido com o passar dos dias. Então é importante você repensar a sua posição, se você tem acreditado em conforto, em zona de conforto,
ou simplesmente ficar tranquilo e estável? Esqueça a estabilidade. Depois dessa palestra, vá até o seu dicionário. Procure a palavra estabilidade e risque-a no seu dicionário. Esqueça isso. Acabou a possibilidade de estabilidade para os profissionais e para as empresas que estão no mercado. As organizações que estão no mercado também precisam crescer. Eventualmente, se você que está me ouvindo agora é empresário, acredite em mim, se a sua empresa não estiver crescendo, ela provavelmente está no caminho de ser predada, de ser comida por algum grande concorrente. No início de um ano atrás, uma pessoa me liga, uma senhora me liga e diz: Luciano, olha, eu sou mãe de fulano de tal, não é da instituição tal para a qual você prestou serviço, e eu gostaria que você viesse aqui me ajudar. Marquei, fui até lá para conversar com ela. Ela era a única representante na região, não era só no estado, mas naquela região do país, ela era a única representante de um determinado produto. Só ela tinha aquela máquina para alugar. Acontece que em dezembro entraram duas outras empresas via internet. De um outro estado vieram a atender aquela região. E em apenas 3 meses, esses concorrentes que vieram de outro estado comeram 70% do mercado dela. Ela estava apavorada, porque ela simplesmente havia perdido as condições de manter o seu negócio funcionando. E isso assim, de uma hora para outra. Ela era a única em toda uma região. E de repente perdeu o mercado em 3 meses, 70% do seu mercado. Olha, não acredite mais em estabilidade. Primeiro passo para mudar a sua vida é visualizar e sonhar. Se você não ver como as coisas estão, e se você não mudar a forma como você mesmo se vê, dificilmente você obterá melhores resultados do que está obtendo agora. Outra pergunta: para onde você está indo? Me diga uma coisa, qual o caminho que você tomou? Continuando as coisas como estão agora, onde você vai terminar? Eu acho curioso porque a maior parte das pessoas, analisando seus últimos 5 anos, não conseguem enxergar uma mudança significativa. Isso para a maior parte das pessoas. Tenho certeza que você é a exceção, mas a maior parte das pessoas, infelizmente, não. Pare e pense nas pessoas que você conhece. A maior parte delas não teve um ganho significativo ou uma melhoria significativa na sua vida profissional nos últimos 5 anos. Eu vejo, às vezes, profissionais que vão até uma faculdade, por exemplo, e gastam 5, 6 anos estudando, se especializando, para que depois, então, voltem para o mercado e ganhem 30% acima do que ganhavam antes de se formarem. Puxa vida, isso não é uma melhora significativa, haja visto o investimento que foi feito. Então é importante que você pare e pense para onde você está indo. Se você continuar como está agora, como você deverá estar daqui a 5 anos, daqui a 10 anos? Ah não, Luciano, mas 10 anos é muito tempo. Né? Alguém outro dia exclamou assim para mim. E eu disse para ele o seguinte: todas as empresas razoáveis que eu conheço, as razoáveis, as boas, as excelentes, mas começando das razoáveis, tem projeto, tem plano claro para os próximos 8, 10, 30 anos. Algum tempo atrás, fez-se em Goiás o maior investimento em mineração do mundo. 1 bilhão e 400 milhões de dólares foram literalmente implantados no chão. Imagine só o tamanho do projeto, a perspectiva de futuro das pessoas que se reuniram para fazer esse investimento deste tamanho. Algum tempo atrás, ministrei uma palestra de atendimento numa empresa e lá só o plano deles de distribuição de produto é para os próximos 18 anos. Uau! Então veja, por mais que você não entenda a relevância, a importância de fazer um planejamento de médio e de longo prazo, pelo menos imite quem paga por inteligência e faça um planejamento. Então, onde você acha que estará daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, se continuar do modo como está hoje? Isso é muito importante, porque às vezes não percebemos que o nosso caminho não está nos levando para onde nós gostaríamos de fato de ir. E aí, outra pergunta: do modo como você vai hoje, será que você vai chegar onde você gostaria? As coisas como estão caminhando agora na sua vida, o modo como você está procedendo e administrando a sua vida, a sua carreira, será que você vai chegar onde você gostaria de chegar? Muitas vezes eu percebo que os profissionais não param para fazer essa análise. Eu me lembro um dia de uma moça relatando uma experiência que ela teve. E ela dizia o seguinte: olha, um dia eu parei para analisar as minhas professoras. E eu vi que todas elas estavam numa situação pior do que aquela que eu gostaria de alcançar. Bem, se elas eram, e de fato eram naquele momento, as profissionais mais bem-sucedidas naquela área de formação, qual era a minha perspectiva? Foi essa análise que essa moça fez. E ela tomou a providência imediata. No dia seguinte ela tomou a providência à vista do que ela percebeu. No caso dela, ela entendeu que a melhor coisa era mudar a sua área de atuação.
Porque naquele caminho, se ela se tornasse uma profissional excelente, a grande probabilidade é que ela se tornasse parecida com as professoras dela. E ela não queria obter isso para a vida dela. Então ela fez uma análise que é importante que nós façamos periodicamente. E que se você não fez ainda, faça agora. Andando do caminho que você vai agora, da forma como você vai andando, será que você vai chegar onde você realmente gostaria de chegar? Será que você vai alcançar aquilo que você pensou em alcançar? É muito importante você parar e pensar isso. Qual a expectativa de vida do brasileiro hoje? O IBGE estima que o brasileiro vai viver até 76 anos e meio, na média. Os homens vivem um pouco menos e as mulheres vivem um pouco mais. Então veja, quando nós paramos e analisamos a perspectiva de futuro, nós não estamos falando sobre uma coisa abstrata, como se simplesmente todos fôssemos morrer aos 40 anos. Não vamos. Não é? Pelo IBGE, você vai até os seus 70 anos e meio, pelo menos. Mas veja que o IBGE não computa o seu DNA. O IBGE não verifica qual é a tendência da sua família. Na minha família mesmo, o meu avô morreu com quase 90 anos e a minha avó com mais de 90 anos. De tal modo que hoje estou me preparando para os meus 90 anos. Quando eu vou hoje para a academia, quando eu faço algum exercício físico ou quando eu faço qualquer outra coisa, um investimento profissional, eu estou pensando em não apenas 45 anos, 50 anos, mas eu estou pensando nos meus 90 anos, porque esta é a minha perspectiva. Mas no mínimo, de acordo com o IBGE, em torno de 75 anos é o que os homens deverão vir nesse país. Caramba! E é interessante que toda vez que eles fazem esse cálculo novamente, ele aumenta, a perspectiva de vida aumenta. Então é muito importante que você comece a se planejar para o futuro, que você se imagine daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, que você comece a criar as condições de chegar onde você gostaria. Para te ajudar a visualizar melhor também, quero fazer uma outra análise. Qual é o salário mínimo hoje pago neste país? O salário mínimo hoje é de R$ 788. Então a pessoa que é contratada por um salário mínimo ganha quanto? Não, ela ganha menos que R$ 788, porque ainda incide em impostos. Ou seja, o salário pelo qual o brasileiro é contratado não é o salário que de fato ele recebe, mesmo que é contratado pelo mínimo. Mas isso gera uma distorção muito grande também, porque o salário mínimo neste valor faz com que daí para frente todo mundo que tenha salário mesmo maior do que isso tenha uma percepção equivocada sobre aquilo que ganha. Por mais que o salário não possa ser indexado ao salário mínimo, os demais salários, nós efetivamente fazemos cálculos a partir do salário mínimo. Nós sempre paramos e imaginamos se ganhamos bem ou mal a partir de quantos salários mínimos nós estamos ganhando por mês. Acontece que a conta está errada porque a base de cálculo está errada. O salário mínimo no Brasil não deveria ser R$ 788. De acordo com o DIEESE, o salário mínimo em junho de 2015 deveria ser R$ 3.299,66. Uau! Vamos arredondar para cima? Já que falta tão pouco, R$ 3.300 deveria ser o salário mínimo no Brasil. Porque o salário mínimo, de acordo com a lei, deveria ser capaz de suprir alimentação, vestuário, higiene, habitação, educação, lazer e transporte. Será que R$ 788 são suficientes para isso? De acordo com o IBGE, que é esse o nosso salário, se nós formos ver todos os custos, cálculo então feito pelo DIEESE seria de R$ 3.300 para que nós conseguíssemos chegar àquilo que está proposto na lei. Não é aquilo que o trabalhador aspira, mas é aquilo que a lei diz que o salário mínimo deve ser capaz de fazer. Ora essa, são 4,19 vezes acima do que é o salário mínimo. Isso distorce a nossa percepção, porque as pessoas calculam a sua remuneração com base no salário mínimo falso, de R$ 788. Sabe o que isso significa? Que se você que está me ouvindo agora, porventura, ganhasse menos do que R$ 3.300, estaria ganhando menos de um salário mínimo. E se você ganha R$ 3.300, não dá ainda para bater papo, não dá ainda para contar vantagem. Você está ganhando um salário mínimo, aquilo que é o mínimo indispensável de acordo com a lei brasileira. Uau, então realmente é algo que nós devemos pensar. Aliás, lembre-se agora da sua idade. Quantos anos você tem? Muito bem, então some a sua idade 20 anos, por favor. Quanto dá a sua idade mais 20 anos? Ok? Então pense agora em 3 pessoas que são do seu convívio, que tem hoje mais ou menos a idade que você vai ter daqui a 20 anos. 3 pessoas que você conhece agora.
e que terão mais ou menos a idade que você vai ter daqui a 20 anos. Lembrou? 3 pessoas? Ótimo. Pergunta para você, daqui a 20 anos você quer estar do mesmo jeito que essas pessoas estão hoje? O que me impressiona mais uma vez é que às vezes com auditórios lotados, o que eu normalmente vejo são cabeças meneando, indicando que não querem repetir aquele caminho. Ora, a má notícia é que se essas pessoas são de fato pessoas do seu convívio, elas provavelmente ajudaram a formar a sua mente, ou elas têm a mesma mentalidade que você tem, senão vocês não estariam juntos, muito provavelmente. E se tem a mesma mentalidade que elas, você vai repetir o caminho delas. A não ser que você faça algo agora, que você tome agora uma atitude, uma iniciativa para gerar o futuro que você gostaria de fato de obter. Aliás, você está sonhando, você já começou a pensar como você quer estar daqui a 10, daqui a 15, daqui a 20 anos? Você começou a traçar já um futuro claro para você? É importante que você sonhe. Olha só o que nos diz o Dr. Mike Murdock. Prepare-se para o lugar para onde você está indo e não para o lugar de onde você veio. A maior parte das pessoas vive pensando no passado. A maior parte das pessoas só está pensando no que conseguiu, ou no que já realizou, ou no que não realizou. Elas não estão se preparando para o futuro, não estão se preparando para amanhã. Quais são os seus sonhos? Como você gostaria que fosse o seu amanhã? Como você quer estar daqui a 10 anos? Como você quer que sejam os seus relacionamentos daqui a 10 anos? Como você quer que seja a sua vida profissional e financeira daqui a 10 anos? É neste momento que você começa a plantar a semente do que você quer alcançar e colher nos próximos 10, 15 ou 20 anos. Para que você não repita aquilo que você não gostaria de fato de repetir. Então prepare-se para o futuro que você quer alcançar. Prepare-se para chegar onde você gostaria de chegar. Porque de outra forma, certamente, você não obterá um resultado que seria interessante para você. Aliás, deixa eu dizer uma coisa para você. Quem parou de sonhar, já morreu. É por isso que às vezes a gente chega a alguns lugares e sente um cheiro estranho. É porque ali tem um monte de gente que não sonha mais. Gente que já morreu, o sonho ainda não caiu. Você já viu alguém motivado pagando conta cotidiana? Você passando eventualmente na porta de uma lotérica e escuta lá de dentro alguém gritando: Yes! Paguei a água! Uhul! Paguei a luz! Já viu alguém empolgado pagando conta cotidiana? Nunca viu, porque conta cotidiana não nos motiva, não nos empolga. E é por isso também que às vezes na sua equipe, e quem sabe você mesmo, tem sido uma pessoa desmotivada, porque você chegou um momento em que você estabilizou, mas estabilidade não existe. Risca isso do seu dicionário, esqueça isso. E aí você começa apenas a pagar conta cotidiana. Lembre comigo, pense comigo, quais são os 3 sonhos tradicionais do brasileiro? Os 3 sonhos tradicionais do brasileiro são salário fixo, casa própria e aposentadoria. A maior parte das pessoas já alcançou os 2 primeiros. Ora, se estão trabalhando, elas têm salário fixo. Se fizeram um financiamento, por mais que seja de 30 anos, já tem casa própria, estão pagando. Mas moram na casa, como dizem, né? Na casa própria. Né? Comprei a minha casa própria. Uau! Não é verdade? Então o que falta? Aposentar. É por isso que às vezes nós vemos tantas pessoas também que estão desmotivadas, porque elas não têm sonhos, elas não têm aspirações, elas simplesmente estão aguardando o dia de se aposentarem. E eventualmente falta 20 anos para isso. Então são 20 anos para elas darem um desempenho mínimo para não serem desempregadas. Afinal de contas, tem que pagar a prestação da casa própria. Enquanto isso, estão esperando as condições para se aposentarem. Não há motivação nisso. Não há como se empolgar com isso, não há por que ter mais produtividade. Então é necessário sonhar, é necessário planejar, é necessário estabelecer novos objetivos, maiores objetivos, porque se você olhar só para trás, com certeza você não vai crescer. Então o primeiro passo para mudar a sua vida profissional é visualizar e sonhar. Isso vai te ajudar a obter certamente melhores resultados. Segundo passo para mudar a sua vida profissional: ter atitudes compatíveis com aquilo que você está vendo e com aquilo que você está visualizando, com aquilo que você começou a sonhar. E o que é uma atitude? Atitude é uma postura interior que você assume. E essa postura vai determinar o modo como você pensa, sente e o modo como você age. Então é importante você assumir uma postura compatível com aquilo que você realmente gostaria de alcançar. Eu vejo muitas vezes pessoas que
dizem que querem coisas grandes, mas a postura interior delas é tão ruim que até a postura exterior também é. A postura física é aquela postura de nem, não. Aliás, uma coisa que eu tenho observado é que normalmente as pessoas que não prosperam avaliam as coisas de um modo diferente do que avaliam as pessoas que prosperam. Quem normalmente não progride, está patinando no lugar, normalmente avalia as coisas da seguinte forma: isso dá trabalho ou não dá trabalho? E aí a gente vê a pessoa fazer aquela exclamação: não, isso até seria legal, mas não, isso vai dar um trabalho. Já viu isso? E o indivíduo dá até aquela espreguiçadona. Por quê? Porque ele sente preguiça daquilo que dá trabalho. É por isso que não progride. Porque para pensar se é difícil ou se é fácil, se dá trabalho ou se não dá trabalho. Olha, relacionamento dá trabalho, mas vale demais a pena. Tanto é que a maior parte das músicas da nossa sociedade falam sobre dor de cotovelo. Não é saudade. Saudade e dor de cotovelo são coisas diferentes, não é verdade? Saudade é, puxa, que bom se você estivesse aqui, ou como era bom quando você estava aqui. Dor de cotovelo é que burrada que eu dei te deixando ir embora, né? Ou te fazendo ir embora. Não é verdade? Muitas vezes nós perdemos os bons relacionamentos porque relacionamento dá trabalho. Assim também, pelo mesmo motivo, nós perdemos boas oportunidades de trabalho ou oportunidades de crescimento, porque dá trabalho. Mas quem está avaliando se dá trabalho ou não, não progride, não está prosperando. As pessoas que estão prosperando avaliam de outra forma. Quem progride analisa se vale ou se não vale a pena. E se vale a pena, elas pagam o preço e fazem tudo o que é necessário para que possam obter aquilo que estão sonhando, aquilo que estão vendo no futuro próximo. E assim chegam aos melhores resultados. Então é muito importante que você abandone essa postura que nós vemos hoje, que é uma postura infantil. Se você pensar bem em faixa etária, você vai ver que normalmente as crianças é que são sempre, que querem sempre a satisfação imediata. O adulto deveria ser aquele indivíduo que é capaz de adiar uma satisfação para obter um resultado melhor. O adulto não deveria ser aquele que vive mimado, se mimando, não é, queimando todos os seus recursos e todas as suas possibilidades para obter um resultado imediato, uma satisfação imediata. Mas é aquele que está trabalhando por um resultado melhor no futuro e que vai se recompensando sim pelo caminho, porque não é necessário nós esperarmos 30 anos para então nós sermos felizes. Nós podemos compartilhando essas conquistas nossas e comemorando essas conquistas nossas com as pessoas que nós amamos, com as pessoas que são dos nossos dias, com os nossos colegas de trabalho, com as nossas famílias e tudo mais. Mas é importante que nós paguemos o preço para alcançar aquilo que vale a pena, porque esse é o modo que pensam as pessoas que estão realmente progredindo, as pessoas que estão crescendo. Então mude a sua atitude, assuma uma atitude compatível com o crescimento que você quer obter, assuma uma postura que te ajude a chegar onde você realmente gostaria de chegar. Aliás, o que é felicidade? Felicidade é um estado, ou antes um sentimento, derivado do modo como nos colocamos, como nos portamos diante da vida, das pessoas e das circunstâncias. Não é verdade? Portanto, felicidade é resultado, antes de mais nada, de uma postura interior, de uma atitude interior. Então, assuma uma atitude compatível com aquilo que você quer realmente alcançar. Eu vejo pessoas, por exemplo, que começam a reclamar de coisas que elas não podem mudar. Caramba, aprenda a conviver com aquilo que você não pode mudar. Mas tenha certeza que a maior parte das coisas que te incomodam estão sim ao seu alcance. Fazer a mudança, transformá-las, para que você tenha uma condição melhor de vida, para que você tenha sim qualidade de vida. Eu não sou contra que você tenha, eu não sou contra que eu tenha, pelo contrário, eu também busco qualidade de vida e satisfação, mas realmente eu procuro programar premiações para quando eu alcanço determinados patamares na minha vida. E isso tem sido muito importante para mim, e eu tenho certeza que isso será muito importante para você. Assuma uma postura compatível. Não é? Se você for igual às pessoas que estão à sua volta, você jamais vai obter resultados diferentes. Não é? Dizem que Albert Einstein falava sobre isso. Olha, você já viu um leão? Pois bem, um leão é um animal que tem em torno de 2,5 metros de comprimento, mais ou menos 1,23 m de altura e que pesa em torno de 250 quilos. Comparado com um ser humano comum, um leão é um bicho grande, não é verdade? Mas você já viu um elefante? O elefante é um animal que tem em torno de 7 metros e pouco de comprimento, que tem em torno de 4 metros de altura e que pesa em média 7,5 toneladas. Uau! O leão agora, comparado com o elefante, se tornou um animal pequeno. Mas você sabe o que um leão pensa quando ele vê um elefante pelo caminho? Uau!
almoço. É isso que um leão pensa. E você, o que tem pensado diante das circunstâncias que estão diante de você, diante dos desafios que estão diante de você? O que você tem pensado diante de cenários que às vezes são desagradáveis ou até mesmo desfavoráveis? Que postura, que atitude você tem assumido? Porque se você assume uma postura de derrotado, com certeza é esse o futuro que você vai obter. Se você assume uma postura de quem não dá conta, com certeza você não vai conseguir. Então assuma uma postura que seja favorável ao alcance dos resultados que você realmente gostaria de alcançar. Você quer alcançar a derrota? Pense que nenhuma criança sonha com isso. Um dia chega um menino para o pai, puxa a barra da calça e fala: pai, eu já sei o que eu quero ser quando eu crescer. O que, filho? Eu quero ser bem derrotado. Ninguém sonha com isso. As crianças não sonham com isso. Então, como é que nós chegamos a obter esse resultado? É pelo modo como nos colocamos diante da vida, que vai determinar o modo como nós agimos todo dia. E assim nós vamos obter o resultado que nós nunca quisemos alcançar. Mude a sua postura, mude a sua atitude, assuma uma atitude de leão, assuma uma atitude de braveza, assuma uma atitude de coragem diante da vida e das circunstâncias que estão diante de você. E desde agora, determine para você que a derrota não é uma opção. Ficar para trás não é uma opção. Ser derrubado não é uma opção. Mude a sua postura e olhe para o elefante que está diante de você e pense: uau! Almoço, olha só o tamanho desse almoço, o tamanho das oportunidades que estão nesse bicho monstruoso à minha frente. Dessa vez eu vou me dar bem. Você conhece a história de Golias e Davi? Não, você não conhece. Sabe por que você não conhece? Porque se fosse Golias, um gigante de mais de 3 metros de altura, que tivesse matado um moleque, um menino, um adolescente de, 1,5 metros, não seria vantagem nenhuma. Afinal de contas, não é? Golias é um gigante, treinado, preparado para a guerra, homem valente que desafiava todo um exército sozinho e não aparecia sequer um para poder confrontá-lo. Você conhece a história de Davi e Golias. Sabe por quê? Porque isso sim merece ser contado pela história. Um menino, um adolescente que cuidava do rebanho de sua família, que sai dali do meio simplesmente para obedecer o pai e levar comida para os seus irmãos. Mas quando chega próximo aos seus irmãos, começa a verificar que há um gigante que desafia todo um exército. E ele então verifica quais são os prêmios que estão propostos. E com vistas aos prêmios que estão propostos, ele decide se levantar, vai lá e derruba um gigante. E é isso que vai tornar também o seu nome memorável. Pelo menos diante das pessoas que te conhecem desde já, dos seus amigos, dos seus familiares. É na medida em que você derruba gigantes, é que você se torna um nome memorável. E não apenas um cadáver que ficou pelo caminho, atropelado por um gigante que estava habituado a guerrear. Então olhe para as suas dificuldades com a postura correta, com a postura de: uau, almoço, eu vou te almoçar. Pode ter certeza da dificuldade. Eu vou passar por cima de você e eu vou chegar onde eu quero chegar. Planeje, tenha sonhos. Se você não tinha sonhos até agora mesmo, comece a sonhar, a determinar exatamente os resultados que você quer alcançar. Ah, Luciano, alguém disse para mim outro dia, mas planejar a gente planeja, depois não tem jeito de chegar lá mesmo. Olha, tem uma frase que eu escutei há algum tempo atrás que eu gostei muito, que diz mais ou menos assim: se você mirar nas estrelas, acertará no mínimo o cume dos montes. A maior parte das pessoas não obtém bons resultados porque elas não estão mirando em nada, ou eventualmente estão atirando no máximo no pé. Elas não estão mirando para frente, não estão mirando para cima, elas não estão olhando coisas superiores, maiores, elas apenas trabalham para comer e comem para trabalhar, trabalham para comer, comem para trabalhar, pagam contas cotidianas. Ninguém se motiva com isso. Não há como se empolgar com a vida assim. Então mude a sua postura para que você possa chegar ao resultado que você realmente gostaria de alcançar. Provérbio de Salomão nos diz que como o homem imagina em sua alma, assim ele é. Esse é um sábio respeitado pelo mundo afora. Porque nós tendemos a corresponder àquilo que nós acreditamos. Então mude a sua atitude, mude a sua postura. Eventualmente o gerente de uma equipe chega para um dos seus colaboradores e diz: olha, eu gostaria que você substituísse o fulano de tal, porque ele vai sair de férias daqui a 2 semanas, então eu gostaria que você desde já começasse a aprender as funções dele para você o substituir. E aí o indivíduo que recebeu a proposta pensa: nem isso vai dar um trabalho. Quem pensa se dá trabalho faz parte do grupo que não progride ou do grupo que progride? Errou o caminho dessa vez esse indivíduo.
Ou às vezes ele começa a pensar, vou nada, eu vou substituí-lo, vou trabalhar muito mais, ainda vou ter que aprender algo novo para ganhar a mesma coisa que eu estou ganhando hoje, de jeito nenhum, rápido do cachorro, e ainda faz gracinha. E aí ele chega para o seu gerente e arruma uma desculpa, fala, não, sabe o que é? E aí arruma uma desculpa para não aceitar aquela função. Não é como se o seu gerente fosse enganado por essa conversinha. Ora, o líder conhece o indivíduo, sabe como as coisas funcionam. Ele vê qual é a postura cotidiana, como aquela pessoa procede, como ela lida com as oportunidades e com as circunstâncias do dia a dia. Ele sabe que aquilo na verdade é uma desculpa. Agora, o indivíduo que recebeu a proposta não sabe também é que aquele que saiu, que ganha 1,5 vezes o que ele ganha hoje, não vai voltar para a função. Está saindo de férias e depois será promovido quando terminarem as suas férias. Precisariam de alguém para ocupar esse cargo. E a proposta, na verdade, era para começar a treiná-lo, testá-lo, para que ele pudesse, então, em 1 mês, assumir o novo cargo e passar a ganhar 50% acima do que ganha hoje. A vida sempre cria possibilidades. Na verdade, nós estamos cheios de possibilidades e de oportunidades em nossa volta. Muitas vezes nós precisamos mudar a nossa postura para que nós possamos alcançar melhores resultados. Agora, se você sempre acredita que não vai dar certo, que não vai conseguir, que não vai crescer, que aqui está brava, que a coisa vai encardir, com certeza é isso que vai acontecer. Porque até mesmo você vai fazer de tudo, mesmo sem querer, para que você tenha coerência. Se você diz que não vai dar certo, você mesmo sem querer, mesmo de forma inconsciente, vai começar a deixar passar as oportunidades, a desprezar a luz que poderia ser vista no fim do túnel, para que você tenha coerência, para que o seu dia a dia tenha coerência com aquilo que você acredita, com aquilo que você fala. Porque nós tendemos a corresponder, a agir de forma correspondente àquilo em que nós acreditamos. Então mude a sua postura. Conta-se que por algum motivo, um ovo de águia rolou da montanha e não se quebrou. E ao sopé da montanha havia um grupo de galinhas selvagens. Uma delas, vendo aquele ovo, pensando que era seu, juntou para o seu ninho e o chocou. E depois de alguns anos, havia no meio daquele bando de galinhas uma ave infeliz e magra, que arrastava pesadamente as suas asas pelo chão, que tinha dificuldade de cavar o chão para buscar os vermes, porque as suas unhas eram muito compridas, que tinha dificuldade de catar no chão as sementes, porque o seu bico também era muito grande e muito curto. E um dia aquela ave magra e infeliz olhava para o céu extasiada, quando uma outra chegou perto dela e disse, que foi? Disse, puxa vida, olha as águias, que voo majestoso. Quanta autoridade, elas não têm medo de nada. E depois de poucos segundos olhando para o céu, a que era mais experiente, cutucou aquela águiazinha e disse, mas você é só uma galinha, volte a ciscar. Talvez no seu caminho, muitas pessoas têm dito que você não pode, que você não vai conseguir. Mas essas pessoas, na verdade, não reconhecem que você é uma águia. E eu quero te dizer com toda a convicção que no projeto você voa. No projeto você vai às maiores alturas. Porque quando eu paro para observar o que tem numa pessoa que está alcançando grande sucesso, eu já conheço várias delas pessoalmente, e quando eu vejo, também comparo as pessoas que não têm obtido bons resultados, eu vejo que a maior parte das coisas que os diferem é simplesmente uma postura, uma atitude mais favorável ao resultado que realmente gostariam de alcançar. É isso que muitas vezes difere quem chegou lá e quem não está sequer saindo do lugar, quem continua patinando na vida. Então mude a sua atitude, assuma uma atitude compatível com aquilo que você gostaria de alcançar, com aquilo que você quer obter, porque isso será determinante para o seu futuro, para a sua felicidade. Assuma uma postura, seja compatível com os seus sonhos, e isso vai te ajudar tremendamente. Lembre-se, é a sua atitude que determina como as pessoas agem com você. O modo como as pessoas agem com você depende principalmente do modo como você tem se portado e se postado diante delas. Se você pensar bem, você conhece casos em que crianças são controladas apenas até com o olhar. Quando o pai olha ou a mãe olha, eles já sabem se podem fazer ou se não podem fazer. A minha filha mais nova tem esse hábito. Ela olha para mim para ver como eu vou reagir. Para que então ela saiba se ela pode fazer ou não o que ela tendia a fazer. Então é muito importante que você assuma diante da vida como um todo uma postura de dominância, uma postura adequada que te ajudará a chegar onde você realmente gostaria de chegar. Porque na maior parte do tempo a vida só reflete aquilo que você está fazendo. A vida só devolve para você aquilo que você está fazendo.
Talvez se na empresa em que você está, você não está obtendo melhores resultados, quem sabe seja pelo modo como você se resolveu se colocar diante da vida. Eu tenho assistido um programa na televisão em que fazem muitas transformações nas pessoas. E eu tenho notado que muitas vezes, nos últimos episódios, são as próprias empresas, o chefe, o gerente, a gerente, que estão indicando uma profissional para passar pelo processo de transformação. Porque às vezes as roupas estão inadequadas. Quer dizer, como se veste uma pessoa que tem o salário que você gostaria de ter? Como se porta uma pessoa que trabalha na função que você gostaria de ter? Assuma uma postura adequada diante da vida. Algum tempo atrás, eu vi uma entrevista com a gestora de RH de uma empresa que levava naquela época em torno de 6 meses para conseguir obter um profissional e encaixar numa vaga que surgiu. Então ela falou, olha, toda vez que chega uma vaga, aqui uma solicitação para contratar alguém, eu sei que eu vou levar pelo menos 6 meses para conseguir alguém. E aí, perguntado pelo repórter, ela resolveu enumerar 2 coisas que estavam muito difíceis de encontrar nos profissionais. E olha que coisas curiosas. Uma delas, estava difícil encontrar pessoas que falassem bem, escrevessem bem em português. Não, desculpa. Talvez você tenha entendido dinamarquês. Não. Não estava encontrando profissionais que falassem e escrevessem bem em português. Caramba, como é que nós vamos contratar e colocar diante dos nossos melhores clientes, dos nossos melhores fornecedores, aqueles que são os profissionais mais qualificados que vêm negociar conosco, uma pessoa que sabe sequer falar em português, que erra constantemente, que ao escrever se confunde totalmente, fica dependendo do corretor automático. Não é possível isso. Uma segunda coisa que ela mencionou é que está difícil encontrar profissionais que saibam se comportar à mesa, porque na empresa é muito comum jantares, almoços de negócios, cafés da manhã de negócios, e então que precisava de um profissional que soubesse se portar à mesa. Olha que coisa! Coisas tão simples, não dependem de uma extrema especialização. Na verdade, todos nós deveríamos ser mestres em português, ou pelo menos dominar muito bem a língua para o dia a dia, para o cotidiano. Afinal de contas, nós já passamos pela escola, mas infelizmente ali não temos aprendido aquilo que precisávamos. E depois não vamos atrás. Eu vejo gente que fica olhando para o passado e acusando pessoas, ao invés de tomar providência agora para alcançar o resultado que gostaria de alcançar. E olha, esse é o terceiro passo para mudar a sua vida. Agir prontamente. Então é necessário visualizar e sonhar. Primeiro passo. Segundo passo, é necessário assumir uma postura compatível com aquilo que você quer alcançar. E em terceiro lugar, é preciso agir, mas é preciso agir já. É necessário tomar imediatamente uma ação que vai te ajudar a chegar onde você gostaria de chegar. Porque de fato, mesmo a maior caminhada se inicia com o primeiro passo. E eu quero te convocar a dar hoje, ou no máximo até amanhã, o primeiro passo para que você possa chegar àquilo que você gostaria de ser e de ter daqui a 10 anos, daqui a 5 anos, daqui a 20 anos. Quantas oportunidades vão passar diante de você sem que você se mexa? Uau! Eu vejo muitas vezes no mercado uma coisa que me impressiona muito. O indivíduo está sentado aqui e ali a 4 metros dele está sentado um outro que ganha 10 vezes mais do que ele ganha. E ele não sente incômodo, uma comichão, alguma coisa, pelo menos para parar e analisar e falar, puxa, o que está acontecendo? Por que esse indivíduo ganha tão mais do que eu? Já sei, talvez porque ele trabalha 10 vezes mais horas do que eu. Não, eu trabalho 8 horas, 10 vezes 8 daria 80, o dia dele só tem 24 horas igual ao meu, então não pode ser. Bem, talvez porque ele tenha 10 vezes mais braços do que eu, deixa eu observar. Não é, ele tem a mesma quantidade de braços. Já sei, ele deve ter 10 vezes mais olhos, então ele consegue enxergar, né, e controlar muito mais coisas. Ué, não, só tem 2. Quer dizer, o indivíduo sequer para fazer uma análise e pensar por que é que ele obtém menos resultados, ou tão menos resultados, do que o outro que está ali. É importante que você decida se mover, decida agir para obter melhores resultados. Senão você não vai progredir, não vai crescer e não vai chegar aos resultados que você gostaria. Mas você pode sim mudar a sua vida. Você pode escrever a sua história. De hoje para amanhã é você quem determina a maior parte das coisas. E de amanhã para os próximos 5 anos, aí sim, cada vez mais, o peso das suas decisões de hoje será importante, será determinante para aquilo que você vai de fato obter. Se é que serão os seus sonhos ou aquilo que você de fato não gostaria de obter. Qual é o maior impedimento à ação das pessoas? Você já parou para pensar nisso? Eu quero, na verdade, elencar 2 coisas. A primeira delas é o comodismo. Não é? Nós somos tendentes a buscar a situação confortável. Acontece que situação confortável para a maior parte dos profissionais do mercado significa rumo
à extinção. O mercado está fazendo curvas. Quem continua confortavelmente seguindo em frente vai se dar mal, porque as coisas estão mudando, e mudando muito rapidamente. Não há mais opção de permanecer como estamos. Nós precisamos crescer. O ser humano é o bicho mais adaptável que existe na face da Terra. O problema é que nós muitas vezes usamos isso contra nós. Ao invés de nós usarmos esse poder de adaptação para então nos adaptarmos às novas situações requeridas para que nós possamos crescer e alcançar os sonhos que temos, muitas vezes nós usamos esse poder de adaptação para nos acomodarmos a situações cada vez piores, cada vez mais incômodas, de tal modo que elas deixem de ser incômodas com o decorrer dos dias. Não é? É aquele sofá que tem um defeito no seu assento e a gente aprende a se sentar nele. A gente não troca o sofá, a gente não arruma o sofá, a gente aprende a lidar com o sofá estragado. A gente se acostuma às piores situações. Uma vez eu escutei numa palestra uma frase que me impactou muito, que diz o seguinte: o ser humano não sabe o que é ruim, mas o que é bom, imediatamente ao experimentar, ele reconhece. Eu muitas vezes me coloco na situação de conhecer coisas que são muito melhores do que aquelas que eventualmente eu posso comprar e usufruir hoje. Sabe por quê? Porque eu quero conhecer o que é bom. Na prática, eu concordo com essa frase. Eu concordo com a pessoa que disse essa frase. Porque, de fato, eu vejo pessoas que estão vivendo uma situação ruim, uma situação inferior àquelas que elas poderiam, de fato, obter, viver e experimentar todos os dias. Mas elas estão confortáveis. Então, esse comodismo, essa nossa capacidade de nos adaptarmos a cada situação ou a qualquer situação, muitas vezes tem funcionado contra nós. Decida utilizar a sua adaptabilidade a seu favor e a buscar melhores oportunidades, melhores condições de vida, oportunidades de crescimento, porque você pode voar. Na verdade, no projeto você voa. Você tem todas as condições para chegar a uma posição semelhante àquele indivíduo que hoje ganha 10 vezes mais do que você. É uma questão de você tomar a decisão e aí então começar a encontrar os caminhos, as possibilidades, as oportunidades para que você possa crescer. Está nas suas mãos. Então decida abandonar o comodismo, porque essa é a primeira coisa que te impede de agir. A segunda coisa que te impede de agir é o medo. Nós temos muito medo e muitas vezes nós nos deixamos prender pelo medo. Nós temos medo de pagar mico. Nossa, como tem gente que tem medo de pagar mico, né? Às vezes eu sou contratado para alguns treinamentos e tem uma instituição que sempre que eu vou, a primeira coisa que me dizem é: olha, a gente não gosta de dinâmica de grupo. Porque eles têm medo de pagar mico, eles têm medo de passar constrangimento. Colega, a vida é uma sucessão de micos a serem pagos. Não é? Eventualmente, alguns de nós com medo de pagar mico, ao tentar aprender uma função nova dentro da empresa, ou pagar mico ao pedir uma oportunidade para o seu chefe, estão pagando mico de ter que contar moedas para pagar as contas do dia a dia, estão pagando mico de sair de férias e jamais poder sequer viajar, realizar o sonho dos filhos, ir a algum lugar que eles gostariam de ir, não é? Fazer uma nova lua de mel com o seu cônjuge. Quer dizer, há vários micos aos quais nós estamos expostos todos os dias. Então é necessário que você decida pagar mico por aquilo que vale a pena, porque não tenha dúvida, pagar mico é uma condição da qual você não pode fugir. Você vai pagar mico. Decida pagar mico então por aquilo que realmente vale a pena. Não deixe que o medo cresça na sua vida, o medo de ser constrangido pelas pessoas, o medo de tentar não dar certo e as pessoas ficarem te falando: tá vendo? Eu te disse, mas eu te avisei, você não quis escutar. Já viu alguma coisa desse tipo acontecendo? A maior parte das pessoas que tentaram e não conseguiram, e que eu conheço, não conseguiram e hoje não querem tentar de novo por conta disso, por conta desse constrangimento, que às vezes vem das pessoas que estão mais próximas a nós e que deveriam nos dar apoio. Mas ei, não cobre isso dessas pessoas. Se elas não te dão apoio, é porque elas não conseguem enxergar o seu sonho. Você está sonhando com algo superior àquilo que elas podem sonhar. Acostume-se com essa ideia. Não as deixe pelo caminho, porque daqui uns dias você vai chegar aos seus sonhos e é importante você comemorar com elas, porque até coisa boa, quando nós estamos sozinhos, é sem graça. Já te aconteceu isso? Você conquistar alguma coisa e querer compartilhar com alguém, mas não haver ninguém perto, ou você não tem condições naquele momento de falar com ninguém que você ama para compartilhar a sua alegria.
Até a alegria sozinho é ruim, é frustrante. Então não deixe para trás as pessoas, os seus amigos, familiares, eventualmente até cônjuge, que não conseguem sonhar com você. Mas sonhe apesar delas, sonhe acima dos sonhos delas e caminhe com a determinação do leão que olha para um elefante e pensa: ei, almoço, é para lá que eu estou indo. Eu estou indo para o almoço. E essas pessoas depois vão poder usufruir do seu sucesso, da sua alegria. Porque antes, quando nós estamos crescendo, quase ninguém consegue enxergar em nós o potencial. Na verdade, a maior parte das pessoas diz para nós se acostume a ciscar, você é só uma galinha. Mas eu te digo que você é águia e está em você todo o potencial para ir nas maiores alturas. E você não precisa ter medo de ninguém. Pelo contrário, olhe para os seus maiores desafios e diga: almoço. Não deixe que o medo te constranja e te fira e te trave. Há, na verdade, uma série de coisas na nossa cultura que podem nos ajudar a ter medo e a travar. Uma delas é uma frase antiga que diz que é melhor pingar do que secar. Já ouviu essa frase? Ela nos prende, por quê? Porque por menor que seja a porção, é um pingo. E um pingo é melhor do que nada. Então, olha, melhor um pássaro na mão do que dois voando. E a gente jamais se arrisca. Acontece que todas as pessoas que estão obtendo bons resultados na vida, em algum momento ou em vários momentos da sua vida, decidiram se arriscar. Não é que foram aventureiros propriamente, mas fizeram uma análise e entenderam que valia a pena soltar este para pegar aquele. Valia a pena tentar algo novo. E se deram mal muitas vezes. Não é de novo. Quem tem medo de tropeçar e cair, jamais vai caminhar ou correr. É óbvio. Quem está com medo de tropeçar e cair, não sai do lugar. Assentado no sofá é uma situação muito cômoda para quem tem medo de tropeçar e cair. Aliás, mesmo que o sofá tenha um defeitinho, a gente arruma um jeitinho de se acomodar e de se assentar, não é? De tal modo que a gente fique confortável, não é assim? É péssimo. É usar o seu poder de adaptação contra você mesmo. Sabe o que eu vejo muitas vezes no mercado? São pessoas com essa atitude. Imagine que tem um pé de manga, por exemplo, bem grande, frondoso, e você passa todos os dias por ali. Um dia você passa, quando a árvore já está cheia de frutas, e então tem alguém embaixo da mangueira assim. Esta é a postura da maior parte dos profissionais que eu vejo no mercado. Eles estão esperando cair no colo. Elas estão esperando que chegue até elas de mão beijada. E o que eu noto, o que eu vejo todos os dias, porque eu converso não só com essas pessoas, mas eu converso com os gestores delas, eu converso com o líder delas. O que eu vejo constantemente é que quando a manga cai, acerta na testa do indivíduo e ainda vai para o chão. Porque ele não tem a agilidade para segurar. Ele, na verdade, não estava esperando mais que caísse. E quando cai no colo, ela perde a oportunidade. Caramba, pare com isso. Assuma uma postura de quem vai atrás, dê o primeiro passo. Comece a agir desde já para que você possa obter os melhores resultados. As pessoas de ação vão mais longe simplesmente porque vão. Então vá. Faça, gere o resultado que você quer obter, gere o futuro ao qual você quer chegar, né? Gere os resultados que você quer desfrutar nos próximos anos, faça com que as coisas aconteçam, gere a mudança na sua vida, comece a visualizar e a sonhar o que você quer, mude a sua postura interior e então comece a agir para chegar onde você gostaria. Um dos maiores males da nossa sociedade é o instantâneo. Porque com a presença do instantâneo, nós nos acostumamos a obter resultados rápidos e fáceis. Não é verdade? Para cozinhar um macarrão hoje, você abre a embalagem do macarrão, coloca a água para ferver. E em poucos minutos, em 5 minutos, está pronto, o macarrão pronto, temperado, prontinho para comer. O leite, você dissolve 2 colheres num copo d'água e está pronto. Hoje é assim, a internet é rápida, ou pelo menos deveria ser, né? Infelizmente nem sempre corresponde. Mas há algum tempo atrás a gente fazia a internet de escada, lembra? Todo aquele barulhinho, aquela expectativa, será que vai dar certo? E não deu, a gente vai de novo. E nós estamos perdendo a paciência, porque nós queremos que as coisas sejam totalmente instantâneas. Se a gente liga o computador e ele dá tela azul, a gente quer jogar fora. Se a gente consegue driblar aquela tela azul, não é? E aí então vai conectar a internet e demora, aí a gente joga fora de verdade, não é? Por quê? Porque nós estamos ligados a uma sociedade em que as coisas não são oferecidas de forma instantânea, fácil. Nós acreditamos que nós merecemos facilidade. Ou, pare com isso, nós merecemos sucesso se nós trabalhamos pelo sucesso. Então trabalhe pelo sucesso que você quer alcançar. Não espere que as coisas sejam instantâneas, porque na vida, a maior parte das coisas, você vai pagar a prestação. Acostume-se com isso.
tudo aquilo que vale a pena na vida, ou praticamente tudo, você vai pagar todos os dias uma pequena prestação para que você possa obter. E essa prestação muitas vezes é o seu empenho, é o seu trabalho, não é nada tão grande, tão sofrido quanto às vezes a gente ouve falar. Mas é muito mais do que está disposto a fazer aquele indivíduo que está assentado com medo de tropeçar e cair. Mas há uma coisa que vai poder te ajudar. Pense agora em 3 coisas que você quer muito. Ah, Luciano, eu quero muito trocar de carro, eu quero muito fazer pelo menos uma boa viagem por ano, e eu quero muito também mudar para aquela região da cidade. É isso que você quer? Pense em 3 coisas que você quer muito. Pensou? Joia. Então agora pense 3 coisas que você não aguenta mais, que você realmente não quer ter nunca mais na sua vida. Luciano, eu não quero nunca mais ter que aguentar chefe chato, por exemplo, né, que não sabe liderar, é chefe mesmo. Eu não quero nunca mais ganhar menos do que eu acho que eu mereço ganhar. O que você não quer nunca mais? O que você não aguenta? Não aguento nunca mais sair de férias. Não quero nunca mais sair de férias. E não poder viajar, não ter dinheiro para fazer nada. Né? Às vezes sair de férias tem que ficar com as crianças confinadas em casa porque não tem dinheiro para fazer nada. Se quer para ir para um cinema, tem. Não sei. O que você não aguenta mais? Uma lista de 3 coisas. Feito? Pois bem, agora, se você fez essa lista, você tem pelo menos 6 bons motivos para sair do lugar, vencer o comodismo e o medo e caminhar rumo ao sucesso, caminhar rumo ao futuro profissional que você realmente gostaria de obter. Anote essas 3 coisas que você não aguenta mais e as 3 que você quer muito e mantenha sempre diante dos seus olhos. Coloque no espelho lá no seu banheiro, né? Coloque no painel do carro, coloque na tela de abertura do seu computador, né? Coloque no seu celular como sendo um recado que vai chegar para você, que vai despertar para você pelo menos uma vez por semana, de tal modo que você não se esqueça desses 6 bons motivos para você crescer, para você superar a inércia, para você caminhar, porque o sucesso de amanhã começa hoje. Então pense agora uma coisa que você possa fazer e precisa fazer para você chegar onde você gostaria de chegar. Uma coisa só, e faça imediatamente. Assuma consigo mesmo o compromisso de hoje, no máximo até amanhã, fazer efetivamente uma coisa que vai te levar para o próximo patamar, que vai te levar para onde você realmente gostaria de estar. Porque esse é o 3º passo para mudar a sua vida. 4º passo para mudar a sua vida profissional: ser persistente. Conta-se que um príncipe, pelo falecimento do seu pai, um jovem príncipe teve que assumir o reinado. Mas ele então, um adolescente, chamou todos os sábios do reino e disse: olha, eu quero que vocês resumam toda a sabedoria da terra. E com essa tarefa, os sábios ficaram atarantados e foram a campo trabalhar. Depois de alguns anos, procuraram o rei, chamaram-no a sala grande, onde havia livros cobrindo todas as paredes, de alto a baixo. E disseram: meu rei, aqui está toda a sabedoria da terra. E então o rei olhou para tudo aquilo e disse: sim, mas é muita coisa, eu não consigo ler tudo isso. Eu quero que vocês resumam toda a sabedoria da terra. Passados mais alguns anos, chamaram o rei para a mesma sala. E lhe mostraram apenas uma parede, mas que estava coberta de alto a baixo por livros. E o rei então mais uma vez disse: é muito, o reino está em expansão, eu não tenho tempo para parar e ler tudo isso. Eu preciso que vocês resumam toda a sabedoria da terra. Passados mais alguns anos, chegaram ao rei com um único livro, grande e grosso, mas único, onde, segundo eles, estava resumida toda a sabedoria da terra. E o rei disse: olha, parabéns, tenho visto o esforço de vocês, mas eu já sou velho, a minha visão já falha, e eu não terei tempo de ler para ensinar aos meus filhos toda a sabedoria da terra. Então eu quero que vocês a resumam antes da minha morte, numa única frase. Uma frase que os meus filhos aprendam para que sejam bons reis. E que todo cidadão aprenda aqui no meu reino, para que possa se conduzir com sabedoria e obter melhores resultados. Antes então da morte daquele rei, os seus sábios vieram, e lhe trouxeram uma única frase. E a frase que resume toda a sabedoria da terra, segundo eles, é: não existem almoços grátis. Uau! Quantas vezes há pessoas esperando obter excelentes resultados do nada, esperando que caia do céu? Não existem almoços grátis. Acostume-se com a ideia. Quase tudo que vale a pena na vida, você vai fazer por merecer.
todos os dias. Você vai plantar todos os dias para colher o resultado que você realmente gostaria de obter. Albert Einstein disse que nosso maior erro é fazer sempre as mesmas coisas e esperar obter resultados diferentes. A maior parte das pessoas não tenta e não tentando reclama da sorte. Ora, é óbvio que não vai obter melhores resultados se sequer está tentando. E algumas outras pessoas até tentam, mas elas tentam para poder ter uma justificativa, para poderem dizer, eu tentei, mas não deu certo, vou fazer o quê? Acontece que é a vida delas que está passando, são as oportunidades delas, é o mico que elas pagam todos os dias por permanecerem onde estão, ou até mesmo por serem superadas pela vida, por serem deixadas para trás, porque a história está fazendo curvas, e há pessoas que estão paradas onde não deveriam. Então é muito importante você pensar nisso, quer dizer, é necessário que você decida pagar o preço. Você se lembra como é que as pessoas que estão progredindo analisam as coisas? Quem está progredindo analisa se vale ou não vale a pena. E se vale a pena, faz o investimento necessário para obter os resultados, os melhores resultados. Agora, o que eu te falo na prática, por tudo que eu tenho visto no mercado, é que a maior parte das pessoas, a grande maioria, para obter um melhor resultado, poderia fazer apenas um investimento assim, ó. Um pequeno esforço todos os dias faria com que elas dessem um salto, com que elas alcançassem muito melhores resultados. Acontece que elas às vezes não estão pagando ou dispostas a pagar sequer esse pequeno preço. Assim, ó, uma bobagem, meia hora a mais por dia ou uma hora a mais por semana. Se você pensar bem, a maior parte das pessoas com quem você estudou ou está estudando não está disposta, por exemplo, a um final de semana, gastar 2 horas para revisar as matérias. As pesquisas já mostraram que quem revisa o conteúdo assistido em no máximo 7 dias, retém muito mais as informações. Uau! Pare! Então, se você está estudando alguma coisa, pare uma vez por semana para revisar tudo aquilo que você havia estudado, porque isso vai te tornar uma pessoa muito mais bem-sucedida nisso. Agora, se além de estudar você colocar em prática, puxa vida, você vai muito mais, muito além das outras pessoas. Você sabe disso. Então veja que a maior parte das vezes, esse esforço além para obter um resultado melhor não é uma grande coisa. Esse preço a ser pago não é um preço gigantesco, mas são pequenos esforços que nós temos que estar dispostos a fazer, mas a fazer todos os dias, porque o quarto passo para que você mude a sua vida profissional é a persistência. É indispensável que você seja persistente se você quer realmente chegar mais longe. Sabe qual é um dos maiores problemas dos nossos dias? Bem, como eu havia dito para você, a gente quer tudo instantaneamente, mas isso nem sempre é possível. E todas as vezes que nós esperamos pelo instantâneo, nós não estamos nos dispondo a pagar o preço necessário para chegar onde nós gostaríamos. Aliás, se você tivesse que escolher agora entre ser um alface ou um pé de manga, o que você preferiria? Você preferiria ser alface ou pé de manga? Você não tem obrigação de acertar, você não sabe nem sequer por que você estaria escolhendo um desses, né? Mas veja, é muito comum as pessoas escolherem ser alface. Só que alface é um vegetal que rapidamente poderá ser colhido, mas será colhido uma vez só. Em torno de 45 dias, se me lembro bem, você planta uma semente, faz o transplante da muda e vai colher o vegetal. Pronto para o consumo. 45 dias. É rápido, mas é uma só vez. Já um pé de manga, se plantado do caroço, vai levar pelo menos 8 anos para dar a primeira fruta. E depois da primeira fruta, ainda mais 3 anos mais ou menos, para começar a dar uma carga consistente, uma quantidade razoável de frutas com uma qualidade bacana. Mas a partir dali vai alimentar gerações. Né? Para as pessoas que são do interior ou que vão para o interior, já devem ter oportunidade de conhecer, ou talvez se lembrem, de ver plantas que os avós plantaram e que ainda hoje você pode ir lá e comer as mangas que estão ali. Então, aquilo que vai dar resultado por muito mais tempo vai requerer de nós paciência, persistência. Fazermos aquele trato cotidiano, que não é algo fantástico, incrivelmente sofredor ou terrivelmente sacrificante. É algo um pouco a mais. Outro dia eu ouvi uma pesquisa que me atordoou. A pesquisa indica que a maior parte dos profissionais, depois de formado, não lê sequer um livro mais relativo à sua área de formação. Caramba, quer se tornar um especialista? Leia um. Quer se tornar doutor na área? Leia 2.
É uma bobagem, porque a maior parte das pessoas sequer lê um livro. Veja que muitas vezes esse esforço é pequeno, mas ele precisa ser cotidiano. Nós temos que estar dispostos a sermos persistentes, não é? Até chegarmos lá. Ouvi uma história outro dia sobre um grupo indígena nos Estados Unidos que um repórter ouviu dizer que era um grupo que sempre que fazia a dança da chuva, chovia. Então o repórter foi lá para verificar como que era isso, não é? Afinal de contas, que magia brava é essa, né? E chegando lá para entrevistar, então, ele procurou o chefe, falou sobre isso, né, que ele havia ouvido falar, que toda vez que eles faziam a dança da chuva, chovia. E perguntou para ele qual que é o segredo, qual que é o poder. E ele disse, olha, o poder está em começar a fazer a dança da chuva e não parar até que chova. A minha proposta para você é que você não pare de fazer aquilo que precisa ser feito até que chova, até que você chegue ao seu resultado. Não tome ações para obter resultado, mas tome ações até obter o resultado. Pague o preço de persistir. Algum tempo atrás, um brasileiro nos mostrou alguma coisa a esse respeito. Ele um dia, enquanto foi até uma lotérica, pegou uma cartelinha, mas marcou 6 números, foi até o caixa e registrou a sua aposta. No próximo sorteio, sabe o que aconteceu? Nada. E então, na semana seguinte, ele pega os mesmos números e registra novamente. Nada. E depois de 3 meses? Nada. Mas depois de 3 anos registrando os mesmos números? Nada de novo. Ele permaneceu jogando os mesmos números por 2 décadas, 20 anos. Eu tenho certeza que até mesmo o pessoal da lotérica já fazia chacota com ele quando ele saía. Eu falei, olha aí o bobão, né? A mulher dele, com certeza, várias vezes falou, larga desse bobagem, vai comprar um litro de leite que nós estamos precisando, para que você está gastando dinheiro com isso? Acontece que depois de 20 anos jogando os mesmos 6 números, ele acertou e colocou na sua conta bancária 12 milhões de reais. Uau! Imagina quem é que está rindo da cara dele hoje. Ninguém mais. Mas ele pagou o preço da persistência. Pare e pense comigo. Quanta genialidade é necessário? Qual o PhD a pessoa precisa ter para que ela consiga marcar 6 números numa cartela? Nenhuma. Até eu consigo. Não é verdade? Agora, quanta persistência é necessário, quanto poder de persistência, quanta atitude firme é necessário para manter-se pagando o preço toda semana, até que depois de 20 anos o resultado chegou. É isso que faz muitas vezes a diferença. William Peter nos diz que sucesso parece ser em grande parte uma questão de continuar depois que os outros já desistiram. Eu me lembro de uma vez num treino em que o Ronaldinho Gaúcho permanecia debaixo da chuva, sozinho no campo, só ele, o repórter cinematográfico. Ele posicionava a bola, afastava-se, chutava e via o efeito que a bola tinha pegado. Pegava outra bola e ele repetia esse gesto sozinho no campo, ninguém mais. Não havia um treinador, não havia um técnico, não havia um outro colega. Só ele fazendo isso. Certamente a essa hora, os seus colegas já haviam tomado um banho gostoso, ou estavam tomando. Alguns poderiam estar numa sauna, né? Porque afinal de contas pegaram chuva, então estavam lá se aquecendo, usufruindo daquele ambiente. Talvez alguém estivesse já ligando para a esposa ou para os pais. Alguns poderiam estar jantando, quem sabe, enquanto que ele treinava. Pouco tempo depois ele veio a ser eleito o melhor jogador do mundo. Muitas vezes o preço que nós precisamos pagar não é tão grande, mas quando nós pagamos o preço e obtemos resultado, pode ter certeza, muita gente vai vir falar conosco e dizer, puxa, mas você tem uma sorte, hein? E aí então você poderá dizer, eu vejo que quanto mais eu me esforço, quanto mais eu trabalho, mais sorte eu tenho. Vem voar, porque no projeto você voa. E esses são os 4 passos que vão te ajudar a mudar a sua vida profissional. Primeiro passo, visualizar e sonhar. Segundo passo, ter atitudes compatíveis com aquilo que você está vendo e sonhando. Terceiro passo, agir prontamente. E quarto passo, ser persistente. Fazer o que é preciso até que você obtenha o resultado que você realmente gostaria de obter. E agora, o que você vai fazer? Eu quero te convidar, ao terminar essa palestra, pegar uma folha de papel e anotar os próximos 5 passos que você vai tomar, as 5 ações que você vai realizar a partir de hoje, até a próxima semana, para que você possa chegar mais perto do seu objetivo, para que você possa chegar mais perto daquilo que você gostaria de ser e de obter na sua vida, nos próximos 5, 10 ou 20 anos. Faça isso. Conta-se que uma vez um milionário
convidou para uma de suas mansões um monte de gente para uma festa. E lá pelas tantas da festa ele para a música, né, pede que liguem os holofotes e iluminam então uma piscina, um lago. E ele diz, olha, aquele é o lago em que eu crio os meus crocodilos. A primeira pessoa que atravessar a nado e sair viva dali vai ganhar $1 milhão. O pessoal se alvoroça, mas ninguém cai na água. Passado um tempo, ele diz, eu vejo que falta motivação para vocês. Então a primeira pessoa que atravessar a nado e sair viva do meu lago vai ganhar $1 milhão em qualquer um dos meus carros de coleção, a escolher. E a população começa a chegar ao lago, mas ninguém entra. E então ele inteira. Bom, vou garantir um prêmio melhor. A primeira pessoa que atravessar a nado e sair viva do meu lago de crocodilos vai ganhar $1 milhão. Qualquer um dos meus carros de coleção e qualquer uma das minhas mansões. Essa pessoa vai escolher à vontade. Então escuta-se um barulho de alguém caindo na água e o pessoal se espanta. Então os holofotes se voltam para onde havia um movimento e a perna subindo e a rabo de jacaré para lá. E de repente aquele movimento, aquela bagunça e o pessoal naquela tensão, de repente sai do lado de lá um sujeito todo rasgado, todo arranhado, sangrando um pouco. Os médicos chegam, começam a fazer os primeiros cuidados, mas ele estava bem, só estava um pouco arranhado, até porque aquela hora da noite o lago, né, já não era mais um ambiente tão agitado assim. E então o milionário pede que o tragam ao palco, pede aplausos e pergunta, me diga uma coisa, para qual banco você quer que nós transfiramos o seu $1 milhão? Eu não quero saber de $1 milhão. Mas como não? E o carro? Quando é que você quer vir para escolher o seu carro? Eu não quero saber de carro. E a casa? Qual das minhas mansões você vai escolher? Olha, eu não quero saber de $1 milhão, não quero saber de carro, não quero saber de casa. E do que você quer saber então? Eu quero saber quem foi o sacana que me empurrou naquele lago. Assim, muitas vezes, as pessoas estão cheias de potencial para atravessar todas as dificuldades e alcançarem todos os prêmios que estão propostos ou que elas mesmas se propuseram. E o que pode estar faltando para elas é apenas um empurrãozinho. E eu espero que esta palestra tenha sido para você o empurrãozinho que faltava para que você caminhe em direção aos seus sonhos, para que você vença todos os obstáculos e se torne uma pessoa cada vez mais satisfeita pela história que está escrevendo e pelos resultados que está obtendo. Meu nome é Luciano Mazan, te agradeço pela atenção, pelo tempo que você esteve comigo. Muito obrigado.